Eu costumava trabalhar como zelador no meu local de trabalho, um centro comercial. O trabalho em si era simples e agradável. Esvaziava o lixo, limpava os pisos, as janelas, os banheiros, entre outras tarefas. A única parte que não gostava no emprego era que precisávamos fazer tudo isso fora do horário comercial. Isso significava que meu horário de sono era praticamente o oposto do de uma pessoa comum. O shopping não era muito grande e, geralmente, as únicas outras pessoas trabalhando ao mesmo tempo que eu eram um ou dois seguranças e talvez outro zelador. Entretanto, naquela noite em particular, parecia que eu seria o único zelador de plantão, pelo menos até onde minha memória alcança. Deveria haver um segurança escalado, embora eu ainda não o tivesse visto, e já eram 3 da manhã, bem no meio do meu turno. Honestamente, não sabia se ele estava presente ou não. Não era incomum para mim não encontrar um segurança por um tempo, mas esse indivíduo em particular tinha uma reputação de não cumprir muitos de seus turnos. Então, havia uma boa chance de eu estar completamente sozinho naquela noite. Eu estava realizando as tarefas habituais de limpeza enquanto vagarosamente percorria o fundo do shopping. Algo que vale a pena mencionar é que eu sempre trabalhei com meus fones de ouvido. Agora, isso pode não ter sido a melhor ideia, pois tornava praticamente impossível ouvir qualquer coisa ao meu redor. Mas, francamente, na época, com meus 18 anos, eu não me importava muito. Isso foi até eu notar algo estranho. Um dos portões que normalmente fechavam as lojas e o shopping não estava completamente fechado. Estava apenas parcialmente fechado. Imediatamente, tirei meus fones de ouvido e ponderava sobre duas possibilidades. Ou algum funcionário da loja não havia fechado corretamente durante a noite, ou alguém havia invadido depois que o shopping já deveria estar fechado. Isso aconteceu em uma cidade pequena, onde a maioria das pessoas se conhecia, e a taxa de criminalidade era baixa. Por isso, rapidamente assumi que era um erro de fechamento de algum funcionário. Mesmo sendo apenas um zelador, eu tinha um conjunto extra de chaves para todas as lojas, então decidi fechar corretamente. Enquanto eu estava fazendo isso, juro que pude ouvir ruídos estranhos vindo de mais longe na loja, como se roupas estivessem sendo movidas e roçando umas nas outras. Sendo honesto, isso me assustou bastante. Senti meu coração acelerar enquanto começava a considerar que poderia haver alguém lá dentro. No final das contas, senti uma vontade incontrolável de investigar por mim mesmo para me certificar de que não havia nada de errado. Assim, liguei minha lanterna, que sempre carregava enquanto trabalhava, e entrei na loja. Estava completamente silencioso lá dentro, mas comecei a vasculhar lentamente com a luz da lanterna. A loja não era muito grande, e em questão de minutos, quase tudo estava checado, exceto pelo fundo da loja. À medida que me aproximava, ouvi um som que parecia ser respiração vinda da minha esquerda. Instantaneamente, apontei minha lanterna naquela direção, e para meu absoluto horror, iluminou um homem usando uma daquelas máscaras de purga que você vê em filmes. Era óbvio que ele estava tentando se esconder em um cabideiro, e também percebi que ele segurava uma faca, não uma faca pequena de bolso, mas uma faca grande de caça. Não vou mentir. Estava aterrorizado e congelado no lugar. Antes que qualquer palavra pudesse ser dita, o homem levantou o dedo até a boca, sinalizando para que eu ficasse quieto. Nesse ponto, percebi que já havia visto o suficiente. Virei-me e corri mais rápido do que nunca, saindo do shopping e entrando no meu carro no estacionamento. Só consegui recuperar o fôlego quando estava longe dali e liguei para a polícia imediatamente. Eu queria ligar para o segurança que supostamente estava trabalhando naquela noite para avisá-lo, mas, para ser honesto, não tinha o número dele e também não sabia se ele estava lá. No dia seguinte, quando voltei ao trabalho, a loja em questão estava completamente isolada, pois havia sido roubada antes que a polícia chegasse. Parte de mim se sente mal por não ter feito mais, mas considerando que o homem estava armado com uma faca, acho que foi a decisão certa não me arriscar pela segurança de alguns itens em uma loja. Até onde eu sei, o segurança que deveria estar trabalhando naquela noite foi demitido. Quanto a mim, continuei trabalhando naquele emprego por mais 2 anos
e desde o incidente, sempre havia pelo menos 3 ou 4 seguranças presentes à noite. Acredito que isso tenha contribuído para não enfrentar experiências mais aterrorizantes naquele trabalho novamente. Mas esse episódio permanece como uma das coisas mais assustadoras que já vivenciei. Eu tinha 17 anos e cursava o terceiro ano do ensino médio quando isso ocorreu. A instituição educacional que frequentei sempre foi relativamente pequena por algum motivo. No entanto, neste ano em particular, experimentou um recorde em relação ao número total de alunos. Com o aumento óbvio de estudantes, era evidente que seriam necessários mais funcionários, incluindo os zeladores da escola. Na minha perspectiva, sempre pareceu que a escola necessitava de mais zeladores. E por isso, foi realmente positivo testemunhar a instituição finalmente tomando medidas para resolver esse problema. No entanto, é preciso mencionar que o processo estava ocorrendo de forma um tanto lenta. Neste ponto, já estávamos a apenas 2 semanas das férias de inverno, e a escola ainda estava enfrentando dificuldades para encontrar mais zeladores para contratar. Embora alguns tenham sido contratados, ainda estava claro que não eram suficientes para lidar com a quantidade total de alunos. De qualquer forma, à medida que as férias de inverno se aproximavam, muitas das minhas aulas estavam com prazos de projetos significativos se aproximando. Assim, naquela quarta-feira, eu e meus 3 amigos decidimos ficar depois da escola para concluir um projeto em grupo que mal havíamos começado. Optamos por usar a sala de aula de inglês, onde nosso professor, o Sr. Simmons, foi extremamente compreensivo e não se importou em nos deixar trabalhar até tarde em sua sala para terminar o projeto. Depois de algumas horas de trabalho, o Sr. Simmons saiu para passar a noite e deixou a sala de aula destrancada. Ele nos informou que, quando terminássemos, deveríamos chamar um zelador para trancar a sala para nós. Continuamos trabalhando por mais algumas horas, e foi nesse momento que começamos a ver progresso real no projeto. Decidi procurar um zelador para trancar a sala para nós, na esperança de que pudéssemos ir para casa mais cedo quanto mais rápido conseguíssemos encontrar um. Enquanto percorria os corredores sozinho, uma sensação incrivelmente estranha me dominou. Era inverno, por volta das 19 horas, e não havia luz natural entrando pelas janelas. A situação também não ajudava, pois metade das luzes da escola já estava apagada e o lugar estava praticamente vazio. Tudo isso criou um ambiente bastante perturbador. Procurei um zelador por cerca de 10 minutos, mas não consegui encontrar ninguém. Parecia que não havia mais ninguém no andar além de eu e meus amigos. Isso definitivamente não era normal. Até onde eu sabia, sempre havia pelo menos alguns zeladores trabalhando após o horário escolar. Foi quando me dirigi às escadas que levavam ao porão da escola. Do que eu pude ver, havia até menos luzes acesas lá embaixo. Fiquei parado no topo da escada por alguns minutos, indeciso sobre se deveria realmente descer ou não. No entanto, ouvi um som que parecia ser um aspirador de pó. Imaginando que deveria ser um zelador, comecei a descer as escadas. Nossa escola era estruturada de tal forma que quando você descia para o porão, a primeira sala à direita era a sala de informática. Olhei para dentro, pois parecia que o som vinha dali. No entanto, percebi que não era um aspirador de pó. Em vez disso, um dos computadores estava ligado, e ao lado dele estava uma figura na escuridão, de costas para mim, iluminada pela fraca luz do computador. Mesmo na escuridão, consegui identificar que a pessoa usava o uniforme de zelador da nossa escola. Não fazia sentido porque um zelador estaria ligando um computador escolar, mas eu o ignorei e pedi: "Ei, amigo, há alguma chance de você trancar uma sala de aula para mim?" A figura se levantou de sua posição e virou-se para me encarar. No entanto, ele não respondeu. Ficou lá imóvel. Tentei novamente. "Olá?" Depois de alguns segundos de silêncio, ele correu em minha direção a toda velocidade. Fiquei tão surpreso que mal tive tempo de reagir, e ele correu de volta para as escadas. Olhei para trás e percebi que ele havia desaparecido. Supus que ele tinha corrido pelo corredor do porão, mas então percebi que as escadas eram a única saída do porão. Não havia janelas lá embaixo. Independentemente de ser um zelador genuíno ou não,
Não me importei mais. Liguei para a polícia e relatei a situação. Em seguida, avisei meus amigos para ficarem no topo das escadas do porão comigo e esperarem a chegada da polícia. Quando a polícia finalmente chegou, trouxe um homem de pelo menos 60 anos em um uniforme de zelador algemado. Instantaneamente, reconheci-o como a mesma pessoa que eu tinha visto na sala de informática. Mais tarde, descobrimos que esse homem tinha estado escondido em um dos armários de suprimentos da escola no porão por quase uma semana. Foi lá que ele conseguiu o uniforme de zelador em primeiro lugar. No armário, encontraram um colchão improvisado, muitos restos de comida e recipientes de bebidas. Além do mais perturbador, várias fotos Polaroid da escola em si. Algumas delas mostravam crianças inocentes em salas de aula ou até mesmo nos corredores durante o horário escolar. O homem estava literalmente se escondendo à vista de todos durante o dia e só conseguia escapar devido ao grande número de novos zeladores sendo contratados, o que lhe permitiu se misturar com eles. O homem foi preso e essa situação acabou levando ao fechamento da escola pelo restante da semana. A única coisa que ainda não estava clara, pelo menos para mim, eram os motivos do homem. Por que ele tinha todas aquelas fotos Polaroid da escola e dos próprios alunos? Isso ainda não fazia sentido para mim. Eu trabalho como zelador em uma empresa hoteleira na minha área. Não é exatamente uma função de governanta, pois não estou encarregada de limpar quartos. Em vez disso, minha responsabilidade inclui tarefas como manter as piscinas limpas, higienizar o chão do lobby e dos corredores, abastecer as máquinas de venda automática e diversas outras atribuições. A empresa possui vários hotéis na área, e como sou funcionária da empresa em si, não é incomum para mim ir e voltar entre os hotéis durante meus turnos. Normalmente, meu turno ocorre durante a noite para não perturbar os convidados, das 22 horas às 6 horas. De qualquer forma, esta noite eu estava realizando as tarefas de limpeza de rotina e diria que estava no meio do meu turno, por volta das 2 da manhã, quando olhei para cima e vi um homem de aproximadamente 40 anos caminhando em minha direção pelo corredor. Quando ele se aproximou o suficiente, tirei meus fones de ouvido para ouvir o que ele precisava. O homem me explicou que o controle remoto da TV em seu quarto estava completamente inoperante. Agora, como mencionei anteriormente, minha função não envolve atendimento ao cliente e eu nunca entro nos quartos dos hóspedes. Inicialmente, eu não achei que pudesse ser de grande ajuda para o homem, mas decidi pelo menos tentar. Perguntei a ele como exatamente o controle remoto estava quebrado, e ele respondeu dizendo que todos os botões no controle remoto funcionam bem, exceto o botão de volume. Isso me pareceu um pouco estranho, pois já tinha visto como os controles remotos são simples, com apenas um total de 6 botões. Eu disse ao homem que, se ele trouxesse o controle remoto do seu quarto até mim, ficaria feliz em mostrar a ele como funcionava. No entanto, por alguma razão, isso o irritou. O homem começou a reclamar sobre o serviço ao cliente e sugeriu que seria mais fácil se eu fosse até o quarto dele rapidamente. Eventualmente, acabei perguntando qual era o número do quarto dele e descobri que ele estava apenas um andar acima do meu. Imaginando que a situação seria resolvida rapidamente, concordei em subir ao quarto dele após concluir a limpeza do corredor em que estava trabalhando. Cerca de 5 minutos depois, subi ao quarto dele e bati na porta. "Ei, estou aqui para mostrar como o controle remoto funciona", gritei. No entanto, quase imediatamente, pude ouvir vozes sussurrando de dentro do quarto. Embora fossem sussurros, ficou claro que havia pelo menos 3 vozes diferentes na conversa. A conversa continuou por um tempo e comecei a me perguntar se o homem não tinha me ouvido. Mas então, as vozes pararam e cerca de meio minuto depois, a porta começou a se abrir lentamente. O homem abriu a porta apenas um pouco, talvez 1 centímetro. Uma coisa que notei imediatamente foi que todas as luzes do quarto estavam apagadas, exceto pela luz fraca da TV. Estava completamente escuro lá dentro. O homem me convidou a entrar, mas hesitei. Não queria entrar completamente no quarto. Tudo em mim dizia que era uma má ideia. Ele insistiu.
Vamos lá, entre. Empurrei a porta um pouco, mas ainda permaneci no corredor o máximo que pude. Aproveitei a oportunidade para ligar o interruptor de luz logo dentro da porta, e para meu horror, isso revelou que o homem estava completamente sozinho no quarto. Tenho certeza de que ouvi várias vozes na sala apenas alguns segundos antes. Minha mente começou a entrar em pânico, pensando que mais pessoas poderiam estar escondidas intencionalmente no quarto. Tentei explicar rapidamente como funcionava o controle remoto de onde estava, mas o homem me interrompeu, dizendo que eu precisava entrar e mostrar a ele. Estendi a mão para pegar o controle remoto, mas o homem recuou ainda mais na sala e me fez um gesto para entrar. Foi nesse momento que percebi que não tinha intenção de entrar naquele quarto de forma alguma. Sem dizer uma palavra, me virei e saí. Antes de entrar em meu carro e partir, avisei a equipe da recepção sobre o que aconteceu. Pensei em chamar a polícia, mas eventualmente decidi contra isso, pois o homem tecnicamente não havia feito nada ilegal e eu não tinha evidências para provar suas intenções. Eu não sabia o que ele estava planejando. No entanto, pelo menos na minha mente, consegui evitar uma situação potencialmente perigosa e talvez até mesmo de risco de vida naquela noite.